Olá, meus amados e minhas amadas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Estamos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo de escatologia bíblica. Estamos aqui na quarta aula, onde estudaremos os detalhes sobre a grande tribulação. Tivemos 3 aulas anteriores, a introdução à escatologia, depois a segunda vinda de Cristo, e tivemos também a terceira aula, que foi a introdução à grande tribulação, e agora a quarta aula, que é os detalhes da grande tribulação. Lembrando que nós estamos aprendendo apenas sobre o primeiro tema que compõe a segunda vinda de Jesus. Este tema, a grande tribulação, ainda faltando ainda o milênio, juízo final e estado eterno. Aqui nós estaremos aprofundando no assunto grande tribulação, já que na aula passada a gente apenas deu uma explanada, a gente apenas deu uma introdução sobre o assunto. E neste aprofundamento estaremos aprendendo sobre os símbolos que compõem a grande tribulação, os personagens, os eventos que estão interligados, formando esta etapa escatológica. Então, para entendermos estes símbolos, é necessário estarmos estudando, estarmos lendo e aprofundando na palavra de Deus. Basicamente, as leituras serão feitas mais no livro de Apocalipse, no capítulo 6 em diante, mas estaremos também lendo outras partes da Bíblia. Se você já quiser deixar adiantado aí, facilitado, já abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. O texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, de João, ele está repleto de símbolos, ele está repleto de símbolos mesmo, né? Estou tentando procurar outra palavra aqui, mas de símbolos que representam os momentos da grande tribulação. Encontramos, numa simples leitura, informações sobre selos, sobre trombetas, quantidade de pessoas seladas, taças, como símbolos que representam situações que ocorrem na ocasião da grande tribulação. Estudá-los nos dará condições de montarmos um quadro histórico deste momento escatológico. Vamos iniciar então este estudo sobre a grande tribulação, sobre estes símbolos, pelos 7 selos do Apocalipse. Os selos, eles são abertos por Jesus Cristo. Figurado no texto como Cordeiro de Deus. Eles dizem respeito a situações que a humanidade e o planeta passarão durante a grande tribulação. Cada selo, conforme vai sendo aberto, ele traz situações que a humanidade e o planeta passarão. Então, a primeira leitura é no Apocalipse capítulo 6, versículos de número 1 e 2, que diz da seguinte maneira: A seguir, observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz de trovão: Vá. Olhei e adiante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa, e ele cavalgou como um conquistador para conquistar. O primeiro selo, então, ele revela o cavaleiro do cavalo branco. Este cavaleiro, ele não tem identidade definida aqui na leitura no livro de Apocalipse. Simplesmente o que é informado sobre ele é que ele monta um cavalo branco. E ele tem um arco, tem uma coroa e ele sai para vencer. A abertura do primeiro selo inaugura a grande tribulação, demonstrando grande mal sobre o planeta e sobre os seus moradores. Se você abrir no versículo 16 do mesmo capítulo 6 de Apocalipse, vai dizer da seguinte maneira: E disseram as montanhas e rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Então, a abertura do primeiro selo, ele dá início, ele inaugura a grande tribulação que revela ao mundo a ira de Deus sobre a terra. O segundo selo,
ele vai revelar o cavaleiro do cavalo vermelho. A partir do versículo de número 3, ele vai nos dizer da seguinte maneira, 3 e 4. Quando ele quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vá. Outro cavalo saiu, vermelho, e a seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a guerra. Ele é o responsável por incitar as brigas, as batalhas e mortes no período da segunda etapa da grande tribulação. Se a gente abrir no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12 também, vai nos dizer assim, portanto, regozijem-se, ó céu, e os que nele habitam, mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado, por saber que seu tempo é curto. Então foi aberto o terceiro selo. A abertura do terceiro selo revela o cavaleiro preto. A partir do versículo 5, quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vá. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que soava como a voz dentre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite, nem o vinho. O terceiro selo revelou o cavaleiro preto. O cavaleiro preto representa a fome. As pessoas até terão salário para comprar o alimento. O problema é que não terão o que comprar, porque a terra já não produz mais. A natureza está deteriorizada com os desastres ecológicos. Então a fome será imensa na grande tribulação. Capítulo 13, versículo 16 e 17 de Apocalipse. Vai dizer assim. Também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isto é, o nome da besta e o número ou o número do seu nome. Então, as pessoas até terão o seu salário, as pessoas terão condições, porém não poderão comprar. Primeiro, pelo fato da escassez, da terra já estar sofrendo com tantos desastres. E segundo, por conta de que somente aqueles que tiverem a marca da besta é que poderão ter acesso aos alimentos. O quarto selo revelará o cavaleiro do cavalo amarelo. Apocalipse 6, a partir do versículo 7. Quando ele rompeu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vá. Olhei e diante de mim estava um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, por pragas e também mediante os animais selvagens da terra. Então aqui, o quarto selo revelou o cavaleiro amarelo. O cavaleiro amarelo representa doença e morte. Bem no começo da grande tribulação, 1/4 dos habitantes da terra morrerá. Ou seja, 25% da população sofrerá por conta deste cavaleiro, do cavalo amarelo, que trará fome, trará doenças e morte. O quinto selo, ao ser aberto, ele revelará os primeiros mártires de Cristo.
Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o 11, vai nos dizer assim: Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: Soberano Senhor, Hakadosh, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que o número total dos seus companheiros seja alcançado, seus irmãos que serão mortos como eles foram. Ou seja, o quinto selo, a abertura do quinto selo, revelou ali os primeiros mártires que morreram, não negando Cristo. E nesta passagem deixa claro que ainda haverão muitos que se unirão a estes mártires, que também sofrerão por não negarem a Cristo. Creio eu que muitos deles sofrerão até mesmo durante a grande tribulação e serão resgatados e se juntarão aos primeiros mártires para entrar em glória com o Senhor. O sexto selo, ele revela a manifestação da ira do Cordeiro. Capítulo 6, a partir do versículo 12, vai dizer assim: Então observei quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O céu ficou preto como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, de fato todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram às montanhas e rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, o sexto selo, ele nos revelará a manifestação da ira do Cordeiro. Este evento, ele é revelado por algumas catástrofes, como chuva de meteoros e eclipses. O sétimo selo, ao ser aberto, trará um silêncio e a perplexibilidade no céu. Pulamos do capítulo 6 ao capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando o Cordeiro rompeu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Então, o sétimo selo, ele trará um silêncio, uma perplexibilidade no céu, e o conteúdo do sétimo selo já é a abertura, é o impacto que traz a abertura às 7 trombetas, dá início às 7 trombetas. Então a gente sai aqui já de um símbolo, que são os selos, e já partimos diretamente a outros símbolos, que são as 7 trombetas. 7 trombetas foram dadas para seus 7 anjos depois da abertura do sétimo selo, na respectiva ordem em que receberam. Cada anjo tocou sua trombeta, e cada toque trouxe uma consequência. Da mesma maneira que cada romper do selo, ele trouxe alguma situação, da mesma maneira também cada trombeta traz uma consequência. Os selos foram quebrados, foram abertos pelo próprio Cristo, Jesus.
Já as trombetas foram entregues na mão de cada anjo, de 7 anjos, e cada um tocou a sua trombeta conforme lhe foi ordenado. A primeira trombeta está no versículo 7 do capítulo 8, onde vai nos dizer assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue lançado sobre a terra. O primeiro anjo, o toque da primeira trombeta, trará destruição a 1/3 de toda a árvore, de toda a erva verde, de tudo, todo o vegetal, tudo o que há na terra. 1/3 de todas as plantações. O segundo anjo, a partir do versículo 8 e 9, ele tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas viventes do mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Ao toque da segunda trombeta, 1/3 das águas dos mares apodrecem. 1/3 das criaturas marítimas morrem. E 1/3 dos navios e embarcações naufragam. O terceiro anjo, no capítulo 8, versículo 10, tocou então a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e 1/3 das fontes de água. O nome da estrela era Amargor, e 1/3 da água da terra tornou-se amarga, e muitas pessoas morreram por causa da água ter se tornado amarga. Então aqui a gente pode ver que o terceiro anjo, ao tocar a sua trombeta, fez com que 1/3 das águas doces apodrecessem e a sede intensificasse ainda mais. Ao toque da segunda trombeta, a gente pôde ver que 1/3 das águas salgadas do mar já haviam sido transformadas em sangue. As criaturas já haviam morrido. E agora 1/3 das águas doces. Então o quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido. Também 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. O dia ficou como 1/3 a menos de luz, e aconteceu o mesmo com a noite. Então olhei e vi uma águia solitária bradar, enquanto voava pelo meio do céu: ai, ai, ai das pessoas que habitam na terra, por causa do toque das 3 trombetas dos 3 anjos que ainda deverão tocar. Então, aqui a gente pode ver que o quarto anjo, ao tocar a sua trombeta, fez com que o sol, a lua e as estrelas escurecessem, trazendo desequilíbrios climáticos. Serão dias sombrios, dias úmidos e nublados. É interessante observar, porque algumas pessoas vão virar e vão dizer assim: mas a lua não tem luz própria. A gente pode até realmente dizer, cientificamente, a lua não tem luz própria. Porém, o texto deixa bem claro que o sol perderá 1/3 da sua luz. Se o sol perde 1/3 da sua luz, automaticamente a lua também perderá 1/3. Porque, segundo a ciência, a luz que reflete na lua, ela vem do sol, porque a lua não tem luz própria. Então, para as pessoas mais que gostam de criar polêmicas, está explicado a questão da lua perder 1/3 do seu brilho.
Se o produtor de brilho para a Lua perde um terço, automaticamente a Lua também está perdendo um terço. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, vai nos dizer da seguinte maneira: aparecerão sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e atordoadas por causa do som e das ondas do mar. As pessoas desmaiarão de medo pela expectativa de que acontecerá com o mundo, porque os poderes no céu serão abalados. Então aqui, já no Evangelho de Lucas, a gente pode ver que já estavam descritos partes das revelações que vieram para João em Apocalipse. E continuando o texto, o toque da quinta trombeta. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço que leva ao abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol foi escurecido, e também o céu, pela fumaça que saía do poço. Então saíram gafanhotos da fumaça, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder semelhante ao que têm os escorpiões sobre a terra. Eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas às pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Não se permitiu aos gafanhotos matar as pessoas, apenas causar-lhe dor durante 5 meses, e a dor causada por eles era semelhante à ferroada de escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraça como as couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas como as de escorpiões, com ferrões, e nelas estava o poder de ferir as pessoas durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom, e em nossa língua, Destruidor. O primeiro ai passou, dois outros ainda virão. Então aqui nós vimos que ao tocar da quinta trombeta, quando o anjo tocou a sua trombeta, será um período de grande tormenta para os moradores da terra, simbolizada por uma estrela que cai do céu, pelo abismo e por gafanhotos. O anticristo e seus seguidores atuarão trazendo tormento à população mundial, aqueles que não têm o selo de Deus. Aí você pode observar, ao toque da trombeta anterior, foi tirado 1/3 da luz do sol, das estrelas e da lua, da noite. E nesta quinta trombeta, houve uma escuridão total por conta da fumaça que saía do abismo. E logo em seguida vieram os gafanhotos, trazendo tormento e dor às pessoas que não tinham o selo de Deus. Então o anjo tocou a sexta trombeta. Capítulo 9, versículo de número 13. O anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates.
e eles foram soltos. Esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número. Os cavalos que vi na visão eram assim. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas como o fogo, azuis como a íris e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavaleiros parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras com cabeças, e com elas eram capazes de ferir. O resto da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deram as costas ao que haviam feito com as próprias mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, ouvir nem andar. Tampouco se arrependeram de seus assassinatos, do uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões com vozes que falavam. Quando os 7 trovões falavam, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: cele o que disseram os 7 trovões e não os escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há. Não haverá mais demora. Ao contrário, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, o plano oculto de Deus será cumprido, e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas. A seguir, a voz que eu havia ouvido do céu falou-me novamente e disse: vá, pegue o rolo aberto na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, mas depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não meça, porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e as 2 menorá, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deverá morrer desta forma. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo
em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Vimos aqui então o toque da sexta trombeta. Aqui eu dei uma lida um pouco mais aprofundada para que possamos observar os detalhes. Ainda não foi lido o texto completo sobre o toque da sexta trombeta. Mas podemos ver que ao tocar a sexta trombeta, simbolizado por 4 anjos presos no rio Eufrates, que comandarão um exército de 200 milhões. 4 anjos comandarão um exército de 200 milhões. E eles sairão matando muitos. E o toque da sexta trombeta mostra uma praga que exterminará 1/3 da humanidade. Mas ainda assim, os que forem mantidos vivos não se arrependerão de seus pecados. Então não é suficiente o que o exército dos anjos farão. Este exército de mais de 200 milhões de cavaleiros exterminará 1/3 da humanidade da Terra. E ainda assim, eles continuarão adorando a outros deuses, continuarão servindo a Satanás e vivendo em seus pecados. Então o anjo toca a 7ª trombeta. O 7º anjo, versículo 15 do capítulo 10, tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus dizendo: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos na presença de Deus prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos-te, Senhor, Deus dos exércitos celestiais, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Os gentios esbravejaram, e chegou a tua ira, o tempo do juízo dos mortos, o tempo da recompensa dos teus servos, os profetas, e do teu povo santo, daqueles que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e também tempo de destruir os que destroem a terra. Então, o templo de Deus no céu foi aberto e a arca da aliança foi vista do templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande quantidade de granizo. Então, o toque da 7ª trombeta é o período da vingança de Deus contra todos aqueles que tanto mal fizeram contra os profetas, os apóstolos, a igreja de Cristo. A partir deste momento, a vitória divina já passa a ser exibida. Cristo já está preparando o seu reinado na terra e muito em breve ele dará o galardão a todos que venceram, os profetas, os servos de Cristo e os santos que temeram ao Deus vivo. Por isso, os 24 anciões adoram a Cristo no céu neste momento. Então aí finaliza outro símbolo, que é as 7 trombetas. Passamos aqui pelos 7 selos do Apocalipse, pelas 7 trombetas, e agora entraremos nas 7 taças da ira de Deus. É ordenado a 7 anjos que derramem sobre a terra 7 taças que contêm a ira de Deus. A partir deste momento, o planeta, que já está bombardeado por tantos males, agora recebe a ira de Deus que vem sobre todos. Até aqui, as destruições anunciadas, consequentes dos selos e dos toques das trombetas, eram parciais. Contudo, o derramamento de cada taça implica na destruição do restante do que sobrou. Então, é dado a 7 anjos 7 taças. E a cada um deles é ordenado que derrame sobre a terra o conteúdo das suas taças, né, que é a ira de Deus sobre a terra. E
cada taça trará uma consequência à humanidade, terminando a destruição que começou com os selos e com as trombetas, finalizando cada uma dessas coisas. A leitura está no capítulo 16 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1. O anjo, então, derrama a sua primeira taça, e ao derramar virá sobre todos os que possuem o sinal da besta. Uma chaga maligna será uma epidemia em nível mundial. Versículo 1 do capítulo 16 diz assim: Ouvi uma forte voz do santuário dizer aos 7 anjos: Vão e derrame sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas repugnantes e dolorosas em todas as pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, como eu acabei de ler aqui, o derramamento da primeira taça trará uma chaga maligna, como uma epidemia em nível mundial que destruirá milhares de pessoas. Capítulo 14, versículo 9 e 10 vai nos dizer assim: Outro anjo, o terceiro, seguiu-os e disse em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da fúria de Deus, derramado sem diluição no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Então, o capítulo 14, versículo 9 e 10 já previnha o que aconteceria ao derramar da taça da fúria de Deus. A segunda taça vem no versículo 3 do capítulo 16. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e ele se tornou como o sangue de uma pessoa morta, e todas as criaturas viventes no mar morreram. Todo o restante da água marítima limpa que sobrou depois do toque da segunda trombeta apodrecerá, e todas as criaturas aquáticas morrerão ao derramar da segunda taça. Então, o terceiro anjo, versículo 4, derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Ó Hakadosh, o que és e eras, tu és justo em todos os teus juízos. Eles derramaram o sangue do teu povo e dos teus profetas, portanto, tu lhes fizeste beber sangue. Eles o mereceram. E ouviu o altar responder: Sim, Senhor dos exércitos celestiais, teus juízos são verdadeiros e justos. Então aqui, ao derramar da terceira taça, do mesmo modo que ocorreu com a água salgada, a água doce e potável limpa que sobrou depois do toque da terceira trombeta também será contaminada, e as criaturas aquáticas das águas doces também morrerão. Já não bastavam 1/3 das águas se contaminarem, das criaturas morrerem, agora foi todas as águas da terra, tanto doces quanto águas salgadas, que foram contaminadas. Então vamos ao quarto anjo, no versículo 8 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e lhe foi dada permissão para queimar as pessoas com fogo. Os homens foram queimados pelo calor intenso, e eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, em vez de darem as costas a seus pecados e lhe darem glória. O quinto anjo, antes do quinto anjo, perdão, aqui nós vimos que o quarto anjo, ao derramar da sua taça no sol, foi dada permissão para queimar as pessoas com fogo.
Então haverá um calor intenso. O sol é atingido pela ira de Deus, para que o seu calor aqueça terrivelmente a terra. Mas as pessoas não se arrependerão dos seus pecados. É interessante, dando uma pequena pausa aqui, eu estava ontem conversando com minha esposa em relação ao sol, por conta de uma matéria a qual eu vi sobre buracos que estão aparecendo no sol, mas não buracos como acontece na Terra. Buracos no sentido de que o calor é tão intenso que há quilômetros e quilômetros de explosões que se tornam como se fossem buracos negros. Mas não é buraco negro, só para entender. Fica manchas no céu. No sol, perdão. Chega a ficar negro. E a gente conversando e nesta conversa eu explicando para ela que isso ocorre justamente por causa do calor do sol que vai se intensificando. Quanto mais forte, mais aparecem essas manchas no sol. E aí, agora no estudo, a gente está vendo aqui que isso é uma das promessas, uma das coisas que ocorrerão, uma das consequências que ocorrerão ao derramar da taça de Deus na terra. A taça da ira de Deus. Então a quarta taça trará um enorme calor sobre a terra. Então, versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Os homens mordiam a própria língua por causa da dor intensa. Entretanto, eles amaldiçoaram o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, mas nenhum deles abandonou os seus atos pecaminosos. Aqui a gente pode ver no versículo 10 e 11 que haverá dores intensas. A ira de Deus é derramada sobre o trono da besta e sobre o seu reino. E tudo se torna escuridão, grandes trevas, trazendo muita dor aos homens. Mas ainda assim, as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Versículo 12. O anjo o anjo derrama a sua sexta taça. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. E eu vi 3 espíritos impuros, parecidos com sapos. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos, que vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Senhor. Vejam, venho como ladrão. Feliz aquele que permanece alerta e mantém suas roupas limpas, para que não ande nu e não passe vergonha em público. E eles reuniram os reis em um lugar que em hebraico é chamado Megido. Então aqui a gente pode ver que o sexto anjo, ao derramar da sua taça, ocorrerá a preparação para a batalha do Armagedon, no vale de Megido. Esta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, um dos rios mais antigos mencionados na Bíblia, um dos 4 rios próximos ao Jardim do Éden. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 14, essa citação. Com derramamento, o rio Eufrates secou para que preparasse o caminho dos reis do Oriente, que foram convocados para a batalha contra o povo judeu, que vai acontecer no vale do Armagedon, vale de Megido. Então, o sétimo anjo derrama a sua taça. Versículo 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e uma forte voz saiu do templo, do trono, dizendo: Está feito.
Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto como nunca havia ocorrido desde que a humanidade existe sobre a terra, tamanha sua violência. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações ruíram. E Deus lembrou-se de Babel, a grande, e lhe fez beber o vinho do cálice de sua ira. Todas as ilhas fugiram, e nenhuma montanha foi encontrada. Enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, vindas do céu, caíram sobre os homens. Eles, porém, amaldiçoaram Deus por causa da praga do granizo, porque ela foi terrível. Então aqui a gente pôde ver que ao derramar da 7ª taça, foi anunciada a vitória do Senhor Jesus sobre toda a injustiça, com um grande terremoto, preparando o cenário para o julgamento das nações e a inauguração do seu reinado por 1000 anos. Estes são os símbolos que mostram as sequências de eventos que ocorrem na Grande Tribulação. A partir de agora, estudaremos os personagens que aparecem para fazer cumprir os selos, as trombetas e as taças. Entendendo os personagens da Grande Tribulação. Do mesmo modo que os símbolos, o Apocalipse de João faz menção de personagens cujo conhecimento sobre eles nos ajudará a entender o desenrolar da história escatológica. Os primeiros personagens que estudaremos são os 144 mil. Quem são eles? Há quem interprete de maneira equivocada os famosos 144 mil, selados de Deus no livro de Apocalipse, afirmando se tratarem de pessoas das mais diversas etnias. Contudo, o texto é claro. Deus enviou 4 anjos com poder de controlar a natureza e reteve a sua obra até que os demais anjos tenham selado os 144 mil judeus. Portanto, trata-se de 12 mil judeus de cada tribo, selados em suas testas como servos de Deus vivo, considerados as primícias do Senhor. Eles serão selados bem no início da grande tribulação. Vamos abrir o capítulo 7 de Apocalipse, que vai nos explicar bem a partir do versículo 4. Ouvi quantos haviam sido selados: 144 mil de todas as tribos do povo de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Da tribo de Shimon, 12 mil. Então aí, 12 vezes 12 mil, contabilizamos então 144 mil selados. Então não são de todos os povos, tribos e nações, e sim 12 mil de cada tribo. Outros personagens, a qual estudaremos, são as 2 testemunhas. Quem são elas e qual o seu propósito? Surgirão as 2 testemunhas que vão morrer e serão ressuscitadas após 3 dias e meio. Capítulo 11, versículo 3, vai nos mostrar sobre o que estou falando. E diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e as 2 menorá que permanecem diante do Senhor da terra.
Na primeira etapa da grande tribulação, Deus enviará 2 testemunhas para anunciarem o evangelho do reino de Cristo. A Bíblia não informa sobre a identidade dessas 2 testemunhas. Com base no texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, onde diz assim: eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Por conta deste texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 6, algumas pessoas acreditam que essas 2 testemunhas sejam Elias e Moisés, porque justamente quando eles estavam em seu ministério terreno, eles foram usados por Deus para fazerem justamente isso. Elias profetizou para que não chovesse e não choveu. E Moisés transformou a água em sangue e também trouxe 10 pragas ao Egito através do poder de Deus. Então, outros personagens a qual estudaremos agora é sobre o anticristo. A Escritura menciona sobre um falso profeta, um falso Messias, alguém que tentará se passar por Cristo, mas que depois de algum tempo revelará suas verdadeiras intenções. Vamos entender isso com detalhes. Quem é o anticristo? O anticristo, em primeiro lugar, é um líder terreno que governará durante a grande tribulação. Ele terá o apoio de todos os governantes do mundo, sendo a personificação do diabo, mas querendo ser adorado como se fosse Deus. A referência está no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 36, aonde vai nos dizer da seguinte maneira: o rei fará como lhe aprouver. Ele se exaltará considerando-se maior que qualquer Deus e proferirá blasfêmias monstruosas contra o Deus dos deuses. Prosperará até o fim do período da ira, pois o que foi determinado deverá acontecer. Também em 2 Tessalonicenses vai nos trazer uma referência sobre o texto, no capítulo 2, versículos de número 3 e 4, onde diz assim: não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Ele será o grande inimigo do Senhor Jesus. Obviamente, ele não dirá, é claro, ele não dirá de forma nenhuma que ele é o anticristo. Ao contrário, ele dirá às pessoas que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Jesus. E quais são as obras do anticristo? O anticristo aparecerá num cenário mundial, fazendo um concerto por 7 anos com o povo de Israel. Ele fará uma aliança de 7 anos com o povo de Israel, porém esta aliança ela será quebrada. Quando Israel perceber que o anticristo não é o Cristo, e sim o impostor, ele tentará destruir a descendência de Abraão. Novamente, no livro de Daniel, no capítulo 9,
versículo de número 27 vai nos dar referência sobre o texto, onde vai nos dizer da seguinte maneira: ele fará uma aliança firme com os líderes por 1 semana de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e às ofertas de grão, sobre a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. Então, ele tentará destruir a descendência de Abraão. E quando isso acontecer, será deflagrada toda a ira de Deus sobre o anticristo e os seus seguidores. O anticristo se tornará o soberano, dominando todo o mundo, assumindo o poder político. Daniel, capítulo 7, versículo 8. E o versículo 25 vai nos dizer isso. Enquanto estava olhando os chifres, outro chifre surgiu entre eles, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Nesse chifre havia olhos semelhantes aos olhos humanos, e sua boca falava com arrogância. Versículo 25 também vai completar dizendo: ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar estações e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, todos serão entregues a ele, todos os santos serão entregues a ele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós aprendemos aí na matéria anterior o significado de tempo, tempos e metade de um tempo. Continuando, ele também, além do poder político, ele terá um poder econômico. No capítulo 8, versículo 25 de Daniel, vai dizer: ele conseguirá, por meio da astúcia e do engano, encher-se de orgulho e destruirá muitos povos quando eles se sentirem mais seguros. Ele desafiará até mesmo o príncipe dos príncipes, mas sem intervenção humana será quebrado. Apocalipse também, capítulo 13, 16 e 18, vai nos dar mais referências. Onde vai nos dizer da seguinte maneira: também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Então isso mostra que ele terá poder político e poder econômico. E além disso, ele ainda trará consigo grande poder religioso. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1, vai nos dizer da seguinte maneira: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: venha, e eu lhes mostrarei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E o versículo 15 completa dizendo: então ele me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O seu governo será caracterizado por 2 ações. Primeiro, a perseguição de cristãos. E segundo, pelo estabelecimento de um culto baseado na divindade do homem, na supremacia do Estado,
onde ele mesmo se colocará como personificação deste estado, exigindo a adoração dos povos enquanto forma um sacrifício para fazer cumprir e promulgar este culto. As duas referências, nós acabamos de ler a primeira sobre a perseguição dos cristãos, em Daniel 8, no versículo 25, que ele conseguirá por meio de muita astúcia, o engano, encher o orgulho e destruirá muitos povos quando eles se sentirem seguros, e pelo estabelecimento de um culto. A referência está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quando este homem que invalida a lei vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. Esta é a razão pela qual Deus os faz desviar, para que creiam na mentira. Então, a primeira referência está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9, 10 e 11, e a complementação com o texto em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 ao 15, aonde diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. Ela realiza grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra para mostrar-se aos homens. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta. Ele diz que façam uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos que se recusavam a adorar a imagem. Quem são os envolvidos na obra do Anticristo? E qual é o seu local de atuação? Os envolvidos serão 7 governantes que surgem ao longo da história da humanidade, simbolizados na literatura apocalíptica por 7 reinos. No capítulo 17, versículo 10 de Apocalipse, vai nos confirmar, dizendo que são também 7 reis, 5 já caíram, um está vivo e o outro ainda virá. Quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. Segundo envolvido são os povos, as nações, simbolizadas como o mar, no versículo 15 do mesmo capítulo 17 de Apocalipse. Então ele me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os terceiros envolvidos são os líderes das nações, simbolizados como os 10 chifres, no versículo 12 do mesmo capítulo 17 de Apocalipse, aonde diz: os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora, como com a besta. Então, o local de atuação será na cidade que reina sobre os reis da terra. Versículo 18 do capítulo 17, onde diz: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então temos aqui os envolvidos e o local de atuação destes envolvidos. E qual é o destino do anticristo? Ele será derrotado definitivamente pelo Senhor Jesus. As Escrituras nos afirmam que Cristo virá para esmagar todo este império tenebroso. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 17. Está dizendo justamente isto que acabamos de ler, este texto sobre a derrota do anticristo. Outro personagem também citado durante a grande tribulação é o falso profeta. E quem é o falso profeta? E quais serão as tuas obras? Apocalipse menciona o surgimento de um falso profeta intitulado como a besta que surge da terra, entendido como a besta religiosa. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 18. Que vai dizer assim: Então vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres como um cordeiro, mas falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento fatal fora curado. Ela realizava grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra para mostrar-se aos homens. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhe são permitidos realizar na presença da besta. E lhe diz que façam uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que recusaram a adorar a imagem. Também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria é necessária. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque o número é o número de uma pessoa e o seu número é 666. Então, aqui mostra que este anticristo é representado por esta besta que surge da terra, que ela tem uma figura religiosa. O falso profeta será, o falso profeta. O falso profeta será responsável pela promoção da unificação da religião em nível mundial e por promover o culto ao anticristo. Estes são os personagens que participam da sequência da grande tribulação.